Torcedores do Denver Broncos, bem-vindos a mais uma edição do Conhecendo aqui no Mile High Brasil. Como vocês já sabem, meu nome é Vitor e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de uma das seleções nossas do draft que foi mais elogiada, foi mais celebrada pelos torcedores, que é a do Troy Franklin, wide receiver lá de Oregon, companheiro de longa data aí do Bo Nix, nosso quarterback selecionado na primeira rodada. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o joinha, seu comentário, falar o que você acha do Troy Franklin. Você acha que vai ser um bust? Você acha que vai dar certo? Vai ser aí um grande destaque nosso nos próximos anos? Não deixe de comentar aí, falar o que você acha. Sempre lembrando que esse vídeo aqui sai na frente para apoiadores uma semana antes. Então, se você é membro do canal aí, não é mais apoiador, né? Tem que lembrar sempre disso. Se você é um membro do canal do Mile High Brasil, você está vendo esse vídeo com uma semana de antecedência. E se você não é, saiba que você está vendo atrasado. Você poderia ter ganhado uma semana, ganha uma semana aí de conteúdo antecipado. E a gente já fala disso daqui a pouquinho. Antes eu quero falar um pouquinho sobre o Troy Franklin, que nasceu em dia 6 de fevereiro de 2003, então ele tem 21 anos completos aí, recém-completos há 3 meses. Uma idade muito boa para um prospecto desse calibre que vinha sendo bem avaliado. Ele nasceu em East Palo Alto, lá na Califórnia. Ele, vocês sabem, ele foi draftado na escolha de número 102 do draft, foi uma pick de quarta rodada. E para avaliação de muitos, ele era um prospecto de dia 2 ali, entre segundo round e terceiro round, inclusive para o Danny Brugler, que é um avaliador de draft dos que eu mais confio, lá do The Athletic, um cara que ajuda muito nas nossas pautas aqui no Mile High. E teve muitos analistas, muitos não, alguns talvez, que colocavam ele como uma possível escolha de primeira rodada, inclusive. Não acabou sendo o caso, ele acabou caindo bastante, caiu para o dia 3. E quando começou o dia 3, o Broncos parecia que sabia o que queria, que sabia que tinha que trazer ele. E com isso eles trocaram essa pick de número 102, na verdade era do Seattle Seahawks, e o Broncos só tinha pick de número 121. Então, para subir da 121 para 102, além da 121, eles enviaram a 136 e a 207 para ficar com a 102 e com a 235, conseguindo assim selecionar o Troy Franklin, que realmente foi um choque para muita gente ele ter caído, mas parece que teve alguns problemas com o tape dele aí que afastou ele de alguns times. E trazendo o histórico dele aqui, ele no high school ele jogou em Melo Atherton High School em Atherton, Califórnia. Por lá ele teve destaque também, ele foi ao American inclusive, tendo 102 recepções para 1.790 jardas e 34 touchdowns. Com com esses números ele conseguiu ser recrutado por Oregon, que é o Oregon Ducks, que é uma universidade tradicional de futebol americano lá nos Estados Unidos. E lá em Oregon ele foi muito bem. Ele teve aí em 3 temporadas lá, sendo a primeira de redshirt, ele teve 160 recepções para 2.483 jardas e 25 touchdowns. Esses números aí renderam para ele alguns prêmios. Ele foi o segundo time da All Pac-12 em 2022, no ano passado, e nesse último ano ele foi o primeiro time dessa All Pac-12, além de ser um segundo time All American, que leva em conta aí todas as universidades. Portanto, aí ele tem aí vários prêmios que trazem aí uma boa credibilidade para ele. Trazendo um pouco dos atributos físicos dele aqui no vídeo, ele tem 6'2", que é a medição lá em pés que os americanos fazem, né? Isso dá aproximadamente 1,88 m aqui no Brasil, transportando essa medição em metros, né, em centímetros. Dá 1,88, um receiver alto, portanto. Só que aí tá aí uma das razões para que talvez ele tenha caído, que é o peso dele. Ele tem 176 pounds, que dá aproximadamente aí 80 quilos. Então é um frame aí, digamos, um estilo de corpo muito longilíneo, né? Ele é muito alto e magro para o peso dele. Portanto, pode ser isso que tenha assustado um pouco os times.
A gente fala mais disso daqui a pouco. Além disso, ele teve aí na 40 jardas, o dash de 40 jardas, aquela corrida que a maioria dos calouros fazem lá no Combine. Ele fez aquela corrida de 40 jardas em 4,41 segundos. Também não é um grande número, mas ainda assim é um bom número. No pulo vertical, ele conseguiu 39 inches aí, que também tá ok. Na broad jump, 10,4. No cone de 3, no exercício de 3 cones aí, que ele tem que passar por 3 cones correndo, ele fez em 6,9 segundos. Enfim, várias atribuições aí que mostram que ele não foi tão bem no Combine quanto outros, como, por exemplo, aqui a gente fala os exemplos mais conhecidos aí que saíram desse Combine, como Xavier Worthy, que foi draftado na primeira rodada pelos Chiefs, que teve o melhor tempo da história naquela corrida de 40 jardas, né? Ele tem aí uma boa largura dos braços, então se ele abre todos os braços assim, ele tem aí um bom comprimento e tem 8 inches e 3 quartos de tamanho de mão, que eles consideram bom também. Obviamente, um recebedor com mãos maiores pode ser mais capaz de segurar a bola, não ter tantos problemas com drops. Antes de continuar o vídeo, eu quero lembrar vocês aqui, eu já falei um pouco do clube de membros, mas se você está vendo esse vídeo e não sabe, a gente agora não tem mais apoiadores, a gente tem membros no nosso canal. Não deixe de apoiar nosso projeto aqui do Mile High Brasil. A gente tem várias faixas aí que você pode apoiar, de R$ 7,99, enfim, são 3 faixas aí que podem caber no seu orçamento. Cada uma tem sua vantagem, inclusive quem é nosso membro já teve acesso a vários dados do Troy Franklin, inclusive antes do draft, porque o Felipe e o William, que são 2 dos nossos redatores especialistas em draft aí, fizeram um baita trabalho e fizeram um guia do draft, trazendo os jogadores que tinham mais chances de ser draftados pelo Denver Broncos, inclusive. Aí lá tava o Jaden Ellis, tava o Bo Nix, tava o Troy Franklin e outros jogadores que não foram draftados pela gente, mas com certeza quem acompanhou o draft ao vivo com o guia aberto ou tendo lido o guia anteriormente, com certeza teve uma experiência muito mais legal. É muito melhor você ir mais informado para esse tipo de evento, porque você consegue vibrar com as escolhas, você consegue avaliar se alguma escolha de outro time foi boa ou foi ruim. Enfim, foi bem legal esse guia e a gente vai fazer ele para os outros anos. Eu quero dar aqui publicamente também os parabéns para o Will, para o Felipe. Um conteúdo muito top aí, realmente, que a gente trouxe para os nossos membros. E realmente, reforçando, seja membro, ajude aí. A gente tem nosso grupo fechado só para membros lá também, que mesmo no off-season tá pegando fogo. Hoje mesmo a galera tava discutindo sobre a tatuagem de ferradura do Laiato Lato. Galera dos membros aí, um abraço para você que está vendo esse vídeo aí e dando uma risadinha aí também dos vários assuntos dessa off-season, né? Realmente chega a ser engraçado também esse tanto de assunto que chega por lá. Mas voltando um pouco aqui para o nosso prospecto do dia, a gente tem alguns pontos positivos e negativos sobre o Troy Franklin, afinal, ele, querendo ou não, caiu para a 4ª rodada por um motivo, né? Se ele fosse um cara que fosse unanimidade na posição, ele já teria saído lá na 1ª rodada e nas primeiras posições, como saiu Marvin Harrison, como saiu Romeo Ondanzi, como saiu Malik Neighbors, que são caras que, sem dúvida, são muito melhores prospectos que o Troy Franklin. Mas todo mundo está considerando aí o Troy Franklin um baita de uma aquisição para o Broncos na 4ª rodada, principalmente dado o seu potencial, né? Porque ele é cru em alguns aspectos, mas são aspectos que dá para desenvolver, e ainda mais aqui, antes de falar qualquer ponto positivo,
eu já vou destacar o principal ponto positivo do Troy Franklin, que é a química com o Bo Nix, né? Tanto para o quarterback calouro quanto para o wide receiver calouro, isso pode ser importantíssimo, porque você já traz uma figura conhecida do college para o nível profissional, e os dois se conhecendo realmente podem trazer isso e aprimorar juntos os talentos que eles têm. A gente tem um exemplo bem conhecido aqui nos últimos anos, que é o Joe Burrow com o Ja'Marr Chase. Lógico que os dois são bem melhores prospectos do que são o Bo Nix e o Troy Franklin hoje, mas deu para ver de cara que um ajudou demais o outro. O Ja'Marr Chase chegou um ano depois que o Joe Burrow na NFL e já chegou produzindo demais, e o Joe Burrow também evoluiu muito depois que o Ja'Marr Chase chegou. Ele teve seu alvo confiável e realmente transformou o ataque do Bengals, tanto que nessa primeira temporada do Ja'Marr Chase eles já foram para o Super Bowl. Então realmente mostra aí o quão importante pode ser para um prospecto aí, para um calouro de primeira rodada como o Bo Nix, ter o seu alvo confiável do college junto a ele. Então isso é um ponto positivo não só para o Troy Franklin, mas para o Bo Nix também. E aí eu destaco alguns pontos positivos, como a altura dele de 1,88 m é muito boa para um wide receiver. Ele realmente pode ser uma arma até na red zone por conta da altura, a ver por conta do físico, e esse a gente já fala daqui a pouquinho. Ele tem uma bela velocidade pelo tamanho dele, talvez até pelo peso, ele consiga ter essa velocidade. E o que ele mais se destacou no college foi as jardas depois da recepção, né? Ou seja, a gente vê muito na NFL isso com alguns wide receivers, como o Deebo Samuel, por exemplo, que aliás é um bom comparativo para o Troy Franklin, né? Mas realmente ele sempre gostou de fazer rotas curtas e ter, a partir daí, usar a velocidade dele para conseguir jardas. Ele também tem uma aceleração bem rápida, são pés rápidos que ele tem, e ele consegue explodir muito da linha de scrimmage. E isso é bom exatamente para quem tem um quarterback com as características do Bo Nix, né, que procura sempre esse passe mais rápido. Ele procurou muito no college e vamos ser sinceros, o Sean Payton provavelmente gostou muito disso nele, porque é um tipo de jogo que o Sean Payton costuma implementar nos seus times. Então, isso é muito importante. Ele consegue ganhar nesses primeiros passos dos cornerbacks, e isso pode criar uma separação para ele no curto prazo, né, que pode facilitar muito o trabalho do quarterback. Ele também tem essa tag nele, assim, esse rótulo de ser um especialista na bola longa, até por conta da altura, né? Mas eu acho que isso é um pouquinho mais difícil de se traduzir para a NFL, até porque os corners são mais fortes, são mais físicos, vão jogar mais no corpo dele. Então, provavelmente, eu vou falar um pouco disso nas fraquezas também, mas apesar dele ter desse rótulo de ser especialista em bola longa, isso aí eu acho que ainda tem que se provar. Ele tem um bom controle do corpo para fazer recepções difíceis aí, e nisso a gente já tem um jogador no time que faz muito isso, que é o Courtland Sutton. Teve aí várias das recepções mais bonitas na temporada passada, e é bom ter outro jogador fazendo isso. Eu acho que nesse tipo de jogada, assim, o Sean Payton, ele procura sempre caras mais altos, e aí eu posso trazer aqui o Michael Thomas, enfim, os jogadores que deram certo com o Sean Payton como wide receivers, mas que também têm esse bom controle de corpo e conseguem essa separação no começo, né? Como eu falei antes. E outro ponto positivo quando você vê o tape dele, você vê que ele tem muito bons movimentos no campo aberto, né? Isso, na verdade, é muito importante para quem gosta de jogar com esse jogo mais curto, mas que gosta de soltar umas bombas de vez em quando, como o próprio Drew Brees fazia, como o Russell Wilson chegou a fazer um pouco no ano passado. Esses movimentos que ele faz no campo aberto geralmente fazem os defensores deles ficar na dúvida, e com isso ele consegue mais jardas.
até com a velocidade dele, ou seja, é um cara para big play também, e nisso ele se assemelha um pouco também ao Marvin Mims, que é um cara de campo aberto também, ou seja, é mais uma arma rápida para o Bo Nix conseguir trabalhar. Ele tem um potencial de grandes jogadas sempre que a bola está nas mãos dele, isso é inegável. Você vê o tape dele, boa parte deles são big plays, são jogadas aí que vão para os highlights aí com certeza, porque ele realmente ele brilha quando ele tem a bola nas mãos dele. E ele tem uma boa habilidade para pular e consegue buscar a bola lá em cima. Isso também é muito importante, principalmente na red zone, como a gente já sabe, até com o Courtland Sutton, esses caras 50-50. Mas aí a ver também, como eu falei, pode ser que a fisicalidade dele não traduza bem para a NFL. E nisso a gente já traz para os pontos fracos, né? Que na minha opinião, eu já falei do frame dele, do tipo de corpo dele. Lá nos Estados Unidos eles falam um slender frame. Se você já jogou o jogo do Slender, você vai saber o que é um slender frame, que é um cara muito magro com braços muito longos. Isso, até certo ponto, pode ser bom para o wide receiver? Pode, mas realmente faz ele ter problemas de fisicalidade, né? Contra corners bem mais físicos, como tem na NFL, como tem inclusive na nossa divisão, no Kansas, por exemplo. Ele pode realmente ter dificuldades, principalmente nesse jogo de corpo a corpo, porque a gente sabe que contra jogadores que tem essa boa saída na linha de scrimmage, os corners costumam ser bem físicos, né? E dificilmente são chamadas faltas nesse tipo de lance. Então eu acho que isso aí talvez seja um dos grandes problemas dele. Ele também não tem um grande polimento de rotas, as rotas deles não são tão boas. Isso também pega muito, né? Ao contrário, por exemplo, do Jerry Jeudy, que apesar de não ter dado certo aqui em Denver, era um dos melhores prospectos no quesito de rotas que a NFL já tinha visto. O Troy Franklin é ao contrário, ele não é um cara muito polido. Isso dá para melhorar, com certeza, não é o fim do mundo, mas pode fazer diferença para conseguir separação numa NFL que vai elevar o nível das adversidades para ele, né? Ele também teve problema de drops no college, apesar do tamanho das mãos. Isso pode ocasionar aí um tanto de raiva no torcedor, como já aconteceu com o Jerry Jeudy no passado, com o Courtland Sutton, mas isso eu acho que faz parte também, desde que não seja muito recorrente. E aqui eu trouxe até uma opinião de quem estava conversando com o Brian Guzman no nosso grupo de membros, no nosso grupo da equipe mesmo, na verdade. Na época do draft, ele analisou bastante a tape do Troy Franklin, e ele falou que, na opinião dele, para o Troy Franklin ter caído tanto é porque ele tem um jogo um tanto quanto egoísta, por assim dizer. Ele é muito bom com a bola nas mãos, isso é inegável. O número de highlights que ele tem com essas corridas depois da recepção é muito grande. Ele empolga com as jogadas que ele consegue. Só que o sem a bola dele é abaixo da média. É um cara que não se esforça muito para bloquear, é um cara que não se esforça muito para ser o decoy, para ser um tipo de distração para a defesa. Enfim, é um cara que tem uma mentalidade que não é muito para o time. E na opinião do Brian, isso é o que pode ter feito ele descer tanto no draft, a ponto da gente conseguir draftar ele na quarta rodada. Como eu falei, não é um jogador perfeito. A gente não espera um jogador perfeito na quarta rodada. Mas, em resumo aqui, para falar para vocês, é uma escolha que, pelo lugar onde foi escolhida, ela vale muito a pena pelo upside dele. Ele tem um upside de ser aí facilmente um top 5 aí na posição daqui a uns anos, se ele conseguir trabalhar esses defeitos no jogo dele, principalmente essa questão de jogar para o time, né? De não ser bom só com a bola na mão. Se ele ganhar um pouco de massa também, ele vai ajudar muito o jogo dele, isso eu tenho certeza. Como o próprio Deebo Samuel ganhou massa e isso ajudou muito ele.
para mim, é a comparação ideal aí hoje na NFL. E eu torço muito que o Troy Franklin dê certo. A gente precisa aí de uma arma efetiva do lado do Courtland Sutton e do Marvin Mims. Eu acho que é um corpo de recebedores hoje que o Broncos tem, que apesar de não ser muito sexy, né? Não ter muito hype, é um que tem um potencial bem legal. Inclusive o Sutton tem uma galera que odeia ele, mas eu acho que ele é um cara que produz muito bem pelo que ele ganha, tá certo? Ele quer ganhar mais e não julgo ele também, mas eu acho que ele é um cara que é um baita de um alvo confiável para o Bo Nix, principalmente em bolas contestadas. A gente viu isso no ano passado, um cara de 10 touchdowns no ano passado. E aí junta com o Marvin Mims, que já foi o melhor retornador do ano passado, segundo o Pro Bowl, né? E tá tudo bem, Pro Bowl não é lá um grande parâmetro, mas não deixa de ser um parâmetro. E o Troy Franklin vem para trazer, que ainda tem o Tim Patrick, que voltou também, a gente vai ver como é que ele está fisicamente depois de 2 graves lesões. Mas é um corpo de recebedores que eu confesso que eu tô curioso para assistir. A gente trouxe o Josh Reynolds também na Free Agency, então é um cara que eu gostava lá em Detroit, que joga pro time, que é conhecido por bloquear bem, por realmente participar mais do jogo do que o Troy Franklin participava em Oregon. Mas eu acredito que isso também, todos esses defeitos que eu falei, são defeitos que podem ser trabalhados e ele pode virar um wide receiver aí de topo na liga. Eu acho que pela escolha, pelo lugar que ele foi selecionado, ele foi um baita valor para o Broncos, sem dúvida nenhuma, apesar do valor até caro que a gente pagou para subir, mas eu entendo, vale a pena pelo jogador que a gente conseguiu. E eu concordo aí com quem fala que ele foi a melhor seleção dos Broncos no draft, até pelo valor, né? O Bo Nix tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas o fato é que o valor que davam para ele antes do draft tudo bem, tem o contexto e tudo, mas a gente está falando só de valor por valor aqui, não do contexto. O Olix pode ter saído um pouco caro, né? Enfim, o Gustavo já trouxe o que falou, o que ele acha sobre o Bonix, eu concordo com a maioria do que ele diz. E espero que vocês tenham gostado do vídeo do Troy Franklin aí. Comentem aqui embaixo, vamos continuar o debate depois do vídeo. Eu acho importante a gente continuar isso aí até a pré-temporada, até a temporada começar. Ali a gente vai poder ter uma ideia melhor do que a gente do tamanho do diamante que a gente tem em mãos para lapidar. Beleza, galera? E para finalizar, eu quero lembrar vocês de nos acompanhar nas redes sociais, através do YouTube. Se inscreva no canal, de novo, seja membro, tá valendo muito a pena. Tem conteúdo exclusivo para membros, além desses que estão sendo antecipados. Tem podcast exclusivo, tem grupo exclusivo para membros, tem prêmios aí para os membros a ser sorteado, tem prêmio para o membro no John Elway também, que é o nosso maior assinatura aí hoje. A gente também tá no Twitter, tá no Instagram, tá no Facebook, tá na Twitch e também no Spotify. Todas as nossas lives hoje são publicadas também no Spotify, então não deixe de acompanhar por lá. Até mais, galera. Um abraço.